certo? Então, primeiro vamos entender o que é absolutismo. Prestem atenção. Em alguns momentos eu vou falar Estado absoluto, em outros momentos eu posso falar Estado moderno, e as duas coisas são a mesma. Então, se em alguma questão ou em algum texto que vocês forem pesquisar para complementar essa videoaula, vocês enxergarem, ou vocês acharem, desculpa, Estado moderno ou Estado absoluto, estamos falando do mesmo tipo de Estado. Certo? Primeiro vamos fazer uma ligação com o que a gente já tinha estudado antes. Nós falamos sobre feudalismo, nós falamos sobre as mudanças que começam a acontecer com o fim do feudalismo, né? Vamos lembrar lá, o sistema feudal não dava mais conta de manter, né, economicamente falando, toda a população europeia. Com isso começam a acontecer alguns processos de reabertura, vamos dizer assim, porque a vida feudal ela era feita ali dentro dos muros do feudo. Então começa a haver um processo de reabertura. Estou falando do renascimento comercial e estou falando do renascimento urbano. As cidades voltam a ter mais importância. Dentro, principalmente do renascimento comercial, a burguesia é uma classe que passa a ter muita importância. Eu estou chamando a atenção da burguesia porque nesse processo agora de formação do Estado moderno, ou Estado absoluto, como quiser, os burgueses eles vão ter uma importância muito grande. Então vamos lá, entender primeiro de tudo, o que é absolutismo? Absolutismo é esse período aí, nessa forma de governo, onde todos os poderes estavam reunidos apenas na mão do rei. Dentro do feudalismo, no processo de organização social anterior ao absolutismo, os poderes eles estavam ali divididos entre classes, né? Na divisão de classes a gente podia entender como os poderes estavam divididos. Grande parte desses poderes estavam na mão da Igreja Católica. E vale lembrar, a figura do rei durante o feudalismo era figura, né? O rei ele estava ali de forma figurativa. Uma importância política grande ele não tinha, né? Isso vai mudar totalmente agora, porque todo o poder vai ser de volta, né, vai ser retomado para as mãos do rei, e essas são as características que eu já comecei a apontar aqui para a gente entender o que é Estado absoluto. Primeiro tópico fala aí que todos os poderes reunidos nas mãos do rei, é isso que vai voltar a acontecer. E eu estou falando, desculpa, eu estou falando dos poderes políticos, eu estou falando do poder do exército, eu estou falando do controle da economia, eu estou falando de todos os poderes necessários dentro do funcionamento de uma sociedade, tá, gente? E a gente sabe que isso era separado, né? Isso acontecia de forma muito separada. Por exemplo, existia uma classe específica, né, dos exércitos, cada senhor feudal tinha seu próprio exército, e essa ideia vai mudar. O exército não vai mais pertencer a um senhor feudal, mas vai pertencer ao rei e a todo o Estado. Também a ideia de feudo, né, da sociedade viver toda separada em feudos, com essa queda dos muros dos feudos, desaparece essa ideia e surge a ideia de Estado Nacional. Por exemplo, todos os feudos na região da antiga França agora caem e só existe a França, né? O todo, não mais as terras separadas em pequenas porções. Os pequenos exércitos de cada feudo agora não são o exército de um senhor feudal, são o exército da França e, por consequência, também exército do rei francês. Isso tudo está relacionado à retomada da importância da figura do monarca, né? A figura do rei. Como eu falei para vocês, ele toma de volta essa importância que um rei sempre teve e que vive aí tão forte no nosso imaginário. Ninguém imagina um rei como ele é retratado na época do feudalismo. Estou falando de nós, hoje em dia. A gente imagina um rei como uma figura de muita importância, se não a figura de maior importância de um povo. E vamos falar principalmente sobre o apoio da burguesia nesse processo de formação do Estado absoluto. Vocês entenderam até aqui o que é Estado absoluto? O Estado absoluto é aquele Estado onde um representante, que é o rei, tem todos os poderes. Todos. E nenhum poder pode ultrapassar ou sequer interferir na vontade do rei. Obviamente a Igreja Católica ela vai apoiar esse rei nesse processo, mas o que mais está chamando a nossa atenção é o apoio da burguesia. Porque quando a gente fala de que a burguesia apoiou um determinado lado, né, começamos a tentar entender que jogo de valores existe aí. Então vocês podem me perguntar, qual era a relação da burguesia com o rei nessa época? A burguesia, durante a crise do feudalismo, ela passa a apoiar essa centralização de poder na mão do rei. Por quê? Com essa centralização de poder,
vai haver um crescimento maior nas cidades. As pessoas vão sair dos feudos e vão viver fora deles agora. Ou seja, a quantidade de pessoas que vai começar a fazer comércio, a participar do comércio, a comprar no comércio, vai ser muito maior. Dentro do processo de unificação do poder absoluto, tem a ideia das moedas, né, o dinheiro. E isso é muito importante para a burguesia, porque é assim que a burguesia consegue acumular riqueza, com a moeda circulando, com o dinheiro circulando. E em muitas regiões onde ainda existe feudalismo, ainda não existe moeda. Então, com mais gente fora dos feudos, mais moeda vai circular, o comércio vai aumentar. Em algumas regiões, inclusive, a classe burguesa, onde a classe burguesa já estava mais rica, obviamente, vai financiar alguns reis. Tá? Então, existe um apoio gigantesco, um apoio que chega a ser financeiro. Né? A burguesia chega a financiar a ascensão de alguns reis. Mas tudo isso porque a burguesia queria ajudar o rei a retomar o seu poder? Apenas isso? Não. Como eu falei para vocês, a burguesia também ganhava, o comércio ganhava, porque o comércio ia ficar cada vez maior. E em outras regiões, a burguesia ascenderia e se transformaria em nobreza togada. Né? Estamos falando, por exemplo, da França. A nobreza togada nada mais é do que burgueses que financiaram a ascensão de alguns reis, sendo agora transformados em nobres, o que há toda uma diferença, porque o status dentro da sociedade é outro, e estamos falando de uma sociedade que buscava status, tá, gente? Então, para eles era muito importante essa ascensão acontecer. Então, é assim que surge a nobreza togada. O que é a nobreza togada? É uma nova classe de nobreza que normalmente vive nas cidades e que ascendeu, né, se tornou nobre, porque o monarca daquela região foi auxiliado por um burguês, e esse burguês foi transformado em nobre togado. É isso que é a nobreza togada. E assim a gente pode entender a relação que existia entre rei e burguesia. Era uma relação de interesse mútuo. Um ajudava o outro a manter o seu próprio poder. Futuramente, a gente não falou sobre isso ainda, só uma curiosidade. Futuramente essa relação ela vai azedar, né, obviamente. E na própria França, onde aconteceu muito isso, onde muitos reis ascenderam em regiões mais afastadas, ascenderam com auxílio da nobreza, a própria França entra no processo de Revolução Francesa e é a burguesia que vai ficar contra o rei, né, contra o Estado absoluto, que é a burguesia que ajuda a construir em algumas regiões. Só para vocês terem uma ideia. Vamos continuar. Quando o absolutismo ele se estabelece, né, e começa a se espalhar por quase toda a Europa, vale lembrar que não só a França teve Estado absoluto, inclusive a Inglaterra foi o Estado absoluto de maior relevância, né, o absolutismo começou a criar armas para poder validar o seu poder. Né? Não vamos nem chamar de armas, por assim dizer, vamos chamar de mecanismos. Dentre esses mecanismos, né, que ajudariam todos os senhores absolutos a se manter no poder, surge o mercantilismo. E o que é o mercantilismo? Nós ainda não estudamos de uma forma aprofundada, portanto eu não estou cobrando o mercantilismo por enquanto. Eu só quero que vocês saibam de duas características do mercantilismo, e aparecem já aqui. Uma dessas características é o domínio de novas terras. E outra dessa característica é o comércio ganhando uma importância tão grande quanto a agricultura. E é isso que nos leva à nossa segunda parte da revisão de hoje. Porque quando eu falo em domínios de novas terras e quando eu falo em comércio ganhando uma ascensão para se tornar tão importante quanto a agricultura, obviamente eu vou lembrar sobre as causas ou as características ou as... como é que eu posso falar? Causas mesmo, né? Que nos levam às grandes navegações. Porque vale lembrar, todo o processo de grandes navegações começou justamente buscando essas duas coisas. Domínios de terras fora da Europa, e isso ajudaria o mercantilismo a funcionar cada vez melhor. E, obviamente, fazer comércio com outras regiões. Por quê? Já estamos entrando agora em grandes navegações. O que causou o início das grandes navegações? A Europa, né, passou por um processo de esfriagem. Então, a agricultura na Europa começou a ficar muito ruim. Né? Se plantava pouco, o que se colhia não dava, às vezes, em determinadas regiões, para suprir as necessidades do povo daquela região. Então, precisava-se buscar material agrícola fora da Europa. Né? Por isso se tornou tão importante as grandes navegações. Como é que eu vou sair da Europa? Por terra é muito mais demorado do que por mar.
E é aí que começam as grandes rotas comerciais, né, a serem criadas. Então, a expansão marítima europeia, ela começa a partir do comércio. Começa pelo comércio. Grandes centros europeus, eles vão começar a fazer essa expansão. A Itália, a França, a Espanha, a Holanda, Portugal. E é justamente quando a gente chega em Portugal que a gente fala sobre a expansão marítima europeia. Não é importante falar de Portugal somente porque, para nós brasileiros, a entrada da existência da nossa terra na história mundial está relacionada a esse processo de expansão marítima dos portugueses, mas sim porque Portugal teve uma importância muito grande para a história da Europa mesmo, nessa expansão marítima. Portugal deu início a vários processos que as outras nações começaram a copiar depois, né? Mas Portugal teve vários motivos, né, que impulsionaram os portugueses a serem pioneiros, a serem os primeiros a dar início a esse processo. Os principais motivos são justamente esses que eu estou aí relacionando para vocês. As necessidades comerciais portuguesas, que não tinham muita produção, a agricultura em Portugal não era muito boa e eles precisavam buscar na Índia uma quantidade de especiarias e tecidos e coisas de suprimento de necessidade muito alta para eles, e onde eles não conseguiam pegar dentro da Europa. E eles não conseguiam pegar dentro da Europa justamente por causa do bloqueio continental. É a segunda causa que aparece na nossa lista. O que foi esse bloqueio continental? Quando a gente estava estudando logo no começo do ano sobre as transformações que ocorreram na Idade Média, a gente viu que em determinado momento a civilização árabe invadiu a Europa. E é justamente nessa região da Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, depois vocês olhem no mapa direitinho para ter uma ideia mais clara. Nessa região foi a última região onde conseguiram expulsar os árabes. Nessa região os árabes ficaram muito fortes. Inclusive nessa região eles são chamados de mouros. Então quando vocês forem ler expansão marítima ou portuguesa ou espanhola, que tem lá dizendo a guerra contra os mouros, não é um outro povo. É o povo árabe que nessa região eles ganharam, passaram a ser chamados de mouros. Então, os mouros eles bloqueiam a entrada de Portugal e a entrada da Espanha para fazer comércio com o restante da Europa. Então, sobra para Portugal e sobra para a Espanha tentar fazer comércio pelo mar. E Portugal, muito antes da Espanha, começa a fazer esse comércio. A Espanha, porque em alguns momentos consegue concessões, então teve em alguns momentos aí uma facilitação. Porém, a relação de Portugal e Espanha nunca foi muito legal, então a Espanha também dificultava o comércio português, então a única saída para os portugueses era justamente ir pelo mar. E a posição geográfica, né, gente? Portugal já está ali na ponta, Portugal é cercada por mar, por 3 lados da sua formação geográfica. Então, saída para o mar é o que mais tem. Portos naturais, Portugal também tem bastante. Então, tudo facilitou para que Portugal se tornasse uma grande potência na expansão marítima europeia. Daí surge a ideia, a necessidade de fazer novos trajetos. E é quando a gente começa a falar em expansão. Porque até aqui a gente só falou de comércio marítimo, né? Portugal fazendo contato com outras regiões para estabelecer comércio, né? Portugal vai estabelecer seus primeiros portos, né? Entreportos de comércio na região da África, que fica muito próximo da Europa, né? Ali no estreito da passagem entre África e Europa. E quando chega na Índia, também em algumas regiões da Índia. Porém, os portugueses eles tinham que pagar taxas muito altas para os franceses e para os italianos, sempre que passavam por seus portos. Principalmente os italianos começaram a deixar essas taxas muito altas. Então, os portugueses buscaram criar rotas próprias onde não houvessem entreportos ainda de outras nações, para não cobrar essas taxas. Então, em vez de eles passarem ali pelos portos franceses e italianos para chegar na Índia mais rápido, eles começaram a dar a volta em todo o continente europeu, para chegar na região asiática lá pelo outro lado, né, pela parte superior do mapa, quando vocês puderem observar aí o mapa. E isso é chamado de périplo africano, né, quando Portugal começa a criar essas novas rotas, né. Outras rotas também Portugal começa a fazer para circular outros portos da África. Então existe uma nova rota portuguesa que é desenhada e desenvolvida pelos próprios portugueses para dar a volta na Europa, e uma nova rota onde eles vão buscar regiões da África
onde ainda não tenha entreportos de nenhuma outra nação, né? E isso é o Periplo Africano, essa criação de novas rotas para chegar na Índia e para chegar na África, que os portugueses foram desenvolvendo para ter, como é que eu posso dizer, individualismo, talvez, independência, principalmente, nesse processo de comércio marítimo. E é aí, nessa nova criação de rotas, que Portugal chega, né? Alguns têm teorias de que não foi por acidente, outros têm a teoria de que foi por acidente. Os portugueses conseguem chegar numa região ainda não descoberta, que é a região da América. Não muito obstante disso aí, a Espanha também começa a fazer comércio marítimo. A Espanha, inicialmente, né, também começa a fazer os comércios mais próximos. As visitas, né, as viagens de navio mais próximas para estabelecer comércio, né, e para abastecer o seu próprio comércio. Porém, quando a Espanha entra na expansão marítima, os interesses não são somente comerciais. Isso é muito importante de vocês lembrarem. Quando a Espanha entra na expansão marítima, não estou falando do comércio marítimo somente, eu estou falando na expansão, na busca de novos territórios. A Espanha entra porque existe uma prova, uma ideia, né, de Cristóvão Colombo de que o mundo não é reto, o mundo não é plano, o mundo é redondo. Isso pra gente é muito óbvio, mas naquela época se discutia muito isso e praticamente ninguém acreditava que o mundo era redondo. E então Cristóvão Colombo, para provar que o mundo era redondo, pede auxílio à rainha Isabel, né, rainha do Reino de Castela, que é a Espanha, para dar a volta ao mundo. A ideia era sair pelo leste, chegar pelo oeste e provar que conseguiu dar a volta no globo terrestre inteiro. Essa ideia fracassa. Porém, né, Cristóvão Colombo chega na América. O continente americano é tocado pela primeira vez por Cristóvão Colombo, ali por volta de 1490, entre 1495, final ali do século XV. Né? E por que é tão importante isso? Vamos prestar atenção, vamos parar para pensar. Já falei isso no outro vídeo, mas é bom a gente sempre parar para analisar. Até essa expansão da Espanha, o continente americano era totalmente desconhecido. Né? Quem vai colocar em contato o continente americano, o novo mundo, né, com o velho mundo, a Europa, o continente que já era conhecido, é justamente a expansão marítima. Mais precisamente a expansão marítima espanhola. E aí depois, obviamente, com essa ideia de que existe uma terras desconhecidas do outro lado do oceano, né, outros povos começam a fazer expansão e é aí que os portugueses chegam por aqui. Quais são as consequências mais diretas do processo de expansão? Né? Nós temos algumas e nem todas são boas. A primeira das consequências mais diretas é a globalização. Né? Não vou parar para escrever, vou só falar porque a gente já teve dois vídeos falando só sobre isso. Nos 2 vídeos eu cito consequências, então vou só englobá-las todas juntas agora. O processo de globalização. O que é que nós entendemos como globalização hoje em dia? Esqueçam a parte da tecnologia. Né? A ideia de globalização que nós temos é justamente disso, da gente conhecer o mundo. A gente sabe todos os continentes que existem, a gente sabe como são os continentes, a gente sabe um pouco, ou pelo menos tem conhecimento da cultura, né, dos povos no mundo inteiro, e tudo que acontece em outros lugares do mundo chega ao nosso conhecimento. Né? Pode ser rápido, pode demorar, mas chega ao nosso conhecimento. Isso é globalização. É você ter a noção do globo terrestre por inteiro. A gente não tinha isso, né? O ser humano, eu falo, não tinha isso até a descoberta da América. Né? Obviamente, outros continentes demoraram um pouco mais para serem descobertos. Mas a América, o início de globalização, o início de contato entre as duas culturas totalmente diferentes, estou falando dos indígenas e dos europeus, vem daí, do processo de expansão marítima. Essa é a consequência, a primeira consequência mais direta, o início do processo de globalização. O desenvolvimento do mercantilismo e do capitalismo, né? Porque se consolida aí, se fortalece aí, quando o comércio agora se espalha pelo mundo inteiro. E as partes que a gente não gosta de falar, mas que a gente tem que falar. O genocídio da cultura, de várias culturas indígenas aqui na região da América, a escravidão indígena é uma consequência desse processo, e o fortalecimento e também, a gente pode dizer, a expansão de uma forma muito maior da escravidão africana. Né? Então, essas são todas as consequências, pelo menos as consequências mais diretas
do processo de grandes navegações. Vou repetir para vocês, assistam os outros vídeos, né? Façam a relação do que a gente está falando hoje com o que a gente já falou nos outros vídeos, releiam as atividades de vocês, respondam a atividade que vai ficar aqui junto com esse vídeo e, no demais, boa avaliação, a gente se encontra depois. Tchau!